Parte 5. Aguardando um novo advento. Dia 23. Venha o teu reino. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse capítulo 11, verso 15. Em certo sentido, toda a Escritura é um tanto uma lição de história quanto uma promessa para o futuro, para que possamos nos tornar como Jesus e glorificá-lo no presente. Muitas vezes foi dito que no Antigo Testamento Jesus é predito, nos Evangelhos ele é revelado, em Atos ele é pregado, nas Epístolas ele é explicado e no livro do Apocalipse ele é esperado. É para esse livro de grande expectativa que nos voltaremos hoje e amanhã. Quando mergulhamos na história de Abraão em Gênesis, na dedicação do templo por Salomão em 2 Crônicas e nas profecias de Isaías e Miqueias, vimos como cada uma delas apontava para Jesus. Olhamos para histórias e profecias como essas e percebemos que Cristo não é meramente mais um sacerdote para o seu povo, mas é o grande sumo sacerdote e cordeiro sacrificial de Deus. Ele não é meramente mais um profeta, mas a própria palavra de Deus. Ele não é meramente mais um governante terreno, mas o eterno Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas entre as profecias e seu cumprimento, o povo de Deus teve que esperar. Como temos o benefício de ver como Jesus foi o sim para todas as promessas e sombras do Antigo Testamento, é fácil esquecer que muitas gerações vieram e se foram durante os 4 séculos de silêncio divino do período intertestamentário. Após o ministério profético de Malaquias, o povo de Deus não ouviu mais nada de novo dele e ficou sujeito a uma variedade de governantes estrangeiros. O reino de Israel era uma lembrança distante e uma promessa futura. Havia um remanescente de crentes fiéis que teriam criado suas famílias nos caminhos do Senhor, mas seus filhos e netos certamente ouviram as histórias e profecias e fizeram perguntas como: pai, quando o Messias virá? Ou vovó, você realmente acha que o Senhor enviará ao nosso povo um grande rei? Ou tio, como o reino realmente será restaurado? Então, quando chegamos ao Novo Testamento, quando João Batista chega antes de Jesus para anunciar que o reino dos céus está próximo, conforme Mateus capítulo 3, verso 2, os beneficiários do material previsto e profetizado tiveram que tentar entender o que significaria para Deus estabelecer um reino para o seu povo e o que o rei desse reino faria e seria. Quase sem exceção, quando Jesus começou a falar sobre o reino, as pessoas pensavam nele em termos de revolução política e restauração nacional para Israel. Eles pensaram nisso em termos geográficos e políticos. Eles não conseguiram entender que, em última análise, o que Jesus estava falando não era de um reino que não era deste mundo ou do mundo, mas um reino que é, antes de tudo, espiritual e eterno, em vez de nacional e territorial, conforme João, capítulo 18, verso 36. O que o Filho de Deus estava fazendo quando entrou neste mundo como um rei recém-nascido? E ele estava começando a mostrar ao mundo como ele formaria um reino de pessoas de todas as tribos, nações e línguas, conforme Apocalipse capítulo 7, verso 9. Esse estabelecimento do reino de Jesus ocorre de 3 maneiras. O reino já veio, está vindo e virá. O reino já chegou na pessoa e nas obras de Jesus, que anunciou: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, conforme Marcos capítulo 1, verso 15. O que são os milagres de Jesus, senão os emblemas da atividade do rei em e através de sua criação? Aquele que criou o DNA de cada indivíduo não tem dificuldade em dar visão aos cegos, fazer os coxos andarem ou ressuscitar os mortos. O reino está chegando à medida que o Espírito Santo desperta as almas dos homens e mulheres, os transportando do reino das trevas para o reino da luz. Como isso acontece? Os transportando pela proclamação do Evangelho, que faz discípulos, assim como Jesus ordenou aos seus primeiros seguidores antes de ascender aos céus, conforme Mateus 28, versos 18 a 20. Finalmente, o reino virá em algum momento ordenado por Deus,
e não revelado, quando ele fará nova todas as coisas. A primeira vinda de Jesus viu a vinda do rei para mostrar o reino e inaugurá-lo. A segunda vinda de Jesus verá a chegada final do seu reino em toda a sua plenitude de glória. É para esse advento que o livro de Apocalipse olha. Como lemos em Apocalipse capítulo 11 sobre o último dos sete toques da trombeta, é como se Deus estivesse falando conosco de um dia futuro para nos lembrar de nossa esperança nesta vida e neste mundo. O reino do mundo se tornou o reino do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Quando olhamos ao redor, ligamos as notícias ou navegamos pelas redes sociais, podemos lembrar que as coisas não serão assim para sempre. Tudo o que está errado será corrigido, até o melhor desta vida será melhorado. Lembrar que o reino ainda está por vir significa que não devemos nos contentar com o melhor que este mundo tem a oferecer, nem nos desesperar com o pior que este mundo há a nos reservar. Um dia, tudo isso será engolido pelo reinado glorioso do Senhor Jesus. Esse é o nosso verdadeiro lar e esse será o momento da nossa maior celebração. Quando pensamos na vinda de Jesus Cristo, fazemos um desserviço aos nossos corações e mentes se pensamos somente na primeira e não na segunda. O Natal não é apenas uma celebração daquilo que o nosso Rei recém-nascido veio à Terra para nos salvar. É uma celebração daquilo para o que Ele veio nos salvar. A vida eterna com Ele em seu reino perfeito. A realeza de Cristo importava na manjedoura, ela importa hoje e importará para sempre. Para a reflexão. Que diferença faz para os nossos sucessos e fracassos e para a nossa resposta às alegrias e tristezas que esse mundo traz? Saber que o reino chegou no passado, o reino está chegando no presente, o reino virá no futuro? Em qual aspecto do reino você quer hoje meditar e se deleitar particularmente? Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Até mais.